Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, damos graças ao Senhor por isto, nesta hora, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Nos rendemos de todo o nosso coração, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, Pai, a qual nós cremos e confiamos, possa tomar o controle de todas as coisas e falar, através de Tua Palavra, e ficando em nome de Jesus Cristo, nossos corações, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Podeis assentar mais uma vez? E estamos falando sobre a festa das trombetas, lendo a mensagem, a festa das trombetas. E cada culto, cada parte que lemos, nós tomamos um tópico e trabalhamos dentro daquele. Falamos, nos tópicos passados, nós focamos um pouquinho sobre a estátua, a visão, o sonho de Nabucodonosor, se dirigindo a esse tempo dos gentios. Aquela estátua, cabeça de ouro, e aqui o peito de prata, o ventre de bronze, e depois as coxas ali, ouro, prata, bronze, e depois o ferro e com o barro, até os dedos. Nós vimos aquilo claramente, falamos dos ditadores, falamos dos presidentes, e olhamos e vimos que nós estamos no pé da estátua, lá no pé da estátua, no final. Vimos também essa pedra que vem sem auxílio de mão, bate na estátua, acaba com esses reinos, e no lugar desses reinos, outro reino é estabelecido, que enche a terra e jamais pode ser abalado. Amém? Cantamos, vimos, todas estas coisas. E também agora, eu quero que vocês observem que, ao ver isto, nós estamos vendo, então, a parte eclesiástica disso. A parte eclesiástica disso. E vimos esses 200 milhões de demônios, essa perseguição, demônios invisíveis. E vimos também algo que falamos aqui sobre o boicote, Quantos lembram sobre o boicote?
E esse espírito religioso. E no versículo, no parágrafo 206, é falado sobre esse grupo que está cavalgando, aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles. Porém, nós vemos o outro grupo, né, que está cavalgando também. Outro grupo que está cavalgando também. E vimos a soltura também, né, no 207. Vimos ali no 207 o Espírito Santo que estava preso por quase 2000 anos, sob martírio lá atrás, e sobre as eras da igreja, não sobre o rio Eufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja, por causa de sistemas feitos pelo homem. Mas ela vai ser libertada. Ela está voltando, isto é o que a Bíblia disse. E esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha, Lúcifer e Miguel, novamente, como no princípio. Eles têm estado presos por 2000 anos, quase por 2000 anos, né? Aí cita o general Tito, mostrando Roma, né, ali, perseguindo também os judeus. E 209 aqui está novamente repetindo-se. E aqui está esse sistema eclesiástico retornando diretamente, sufocando, pisoteando tudo que é chamado Deus. Eles têm seu sistema, organizações, denominações, mas isto não tem nada que ver com a Bíblia. Eles dirão rapidamente que eles nem mesmo creem nela. Sim, Senhor. Eles falam, diga o que a igreja diz. Mas é o que Deus diz. Essa é a palavra. Amém? A noiva está com as palavras, e eles são um. Como pode ser um quando essa palavra que está escrita aqui manifesta-se em você e faz você e a palavra tornar-se um? Isso é exatamente o que ele prometeu. Então, isto ele disse, isso interpreta. Deus não necessita de nenhum intérprete. Como nós falamos, não tem controvérsia, né? Nenhuma. Aí, no 202, então eu quero tomar um outro tópico aqui. Eu fiz uma pequena retrospectiva, rapidamente, e não quero que você se perca no parágrafo 212. Que o outro tópico que eu vou entrar é sobre Apocalipse 9, capítulo 1, sobre a quinta trombeta. E nós vamos destacar aqui o rei deste grande grupo de 200 milhões de demônios. Então, o rei, nós vamos destacar aqui o rei deste grande grupo. Então, nós sabemos que são 200 milhões de demônios, né, sobrenaturais, demônios que foram soltos sobre os judeus, lá no natural, e aí eles estão agora na parte eclesiástica, né? E aqui fala sobre o rei desses demônios. Eu quero que vocês observem que a quinta trombeta aqui, Apocalipse 9, fala o rei deste grande grupo. O rei deste grande grupo. Então, o tópico hoje, né, se der tempo de nós traçarmos, nós não vamos estender muito, mas não perca que nós vamos falar sobre o rei deste grande grupo de 200 milhões de demônios, o rei. Porque o profeta disse aqui, nós vamos ler, né, a Bíblia, vamos se pôr em pé, vamos ler Apocalipse capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, verso 1. Preste bem atenção, que as trombetas aqui são para os judeus, né? E ela solta esses demônios, né? E aqui encontramos na quinta trombeta, está escrito aqui, Apocalipse capítulo 9, e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra.
E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Eu tenho uma anotação no Evernote sobre essa quinta essa estrela, Rebeca. Eu tenho uma anotação lá no meu. Entra lá que aí eu vou usar. E vi essa estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o profeta cita, né, essa quinta trombeta, Apocalipse 9:1, né, o rei deste grande grupo de 200 mil cavalos, né, 200 milhões, ele tinha um rei sobre si, e se nós observarmos, era uma estrela caída. Era uma estrela caída, por isso que ele cita, e vi uma estrela que do céu caía do céu, que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol, o ar, né? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Depois, o profeta disse aí, se você observar, no parágrafo 212, ele disse sobre a quinta trombeta. Tem um rei neste grande grupo de 200 milhões de demônios. Vamos orar mais uma vez, Senhor, em reverência, Pai, em respeito, em humildade, lemos aqui a Tua palavra. Sabemos que somente o Senhor, através do Teu Espírito, é que pode nos ajudar e o Teu Espírito vivificar para nós. Nenhum homem é digno, como diz a Tua palavra. Não foi achado nenhum digno, mas o Senhor é digno. E nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu citei, né? Essa... Não sei se... Eu citei isso aqui, vocês vão prestar bem atenção, que está escrito aqui, 212. Vamos caminhar um pouquinho na leitura para depois nós observarmos aqui. Apocalipse capítulo 9, eu estou lendo o parágrafo 212. Apocalipse capítulo 9, sobre a quinta trombeta. Vocês vão observar que o profeta cita a sexta trombeta, ele cita a sétima trombeta, ele cita a sexta trombeta, e aqui ele cita a quinta trombeta. E mostra o que acontece, né, com o tocar desta quinta trombeta. Quando esta quinta trombeta é tocada, ele viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí o profeta cita o seguinte: observe a quinta trombeta. Observe Apocalipse 9:1 agora. O rei deste grande grupo de 200 mil cavalos. Eles tinham um rei sobre si. E se nós observarmos, era uma estrela caída. Porque caíste do céu, ó Lúcifer. Por isso que é Lúcifer. Ele cita logo acima que esses dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer e Miguel novamente. Aí ele cita aqui, porque caíste do céu, ó Lúcifer. Aí vai citar aqui, como o Dr. Smith se confundiu aí. Mas está bem, veja, não era para a sua hora. Está vendo? Muito bem. Era o abismo, seu rei era o rei do abismo. Eu gostaria de dizer para a igreja, vocês olhem aqui, o que será que o Dr. Smith se confundiu aqui, né?
Você viu que ele cita o Dr. Smith aqui? Vocês querem saber por que ele se confundiu ou não? Quantos gostariam de saber, né? Porque senão nós vamos passar por alto aqui, né? Sabe o que o profeta estava citando? Ele estava citando esse Dr. Smith, que ele falou sobre essa quinta trombeta. O Dr. Smith, quando ele falou sobre essa quinta trombeta, agora me fugiu, Rebeca, o Dr. Smith era de qual denominação mesmo? Dr. Smith eu não vou lembrar agora. Adventista, né? Só acha para mim, Rebeca, da onde que ele é, que eu estava focado aqui, e às vezes eu... Adventista, né? Esse Dr. Smith, ele falou sobre essa escritura de Apocalipse 9:1. Agora eu quero que vocês observem isto. Esse Dr. Smith aqui, ele cita, né, em um dos seus estudos, coloca ali, Rebeca, para mim, o topo, ali para mim, o topo lá. Ele cita em um dos seus estudos, eu deixei aqui para que vocês coloquem no topo para mim ali, aí, no topo. Vamos ver. Citando Apocalipse 9, ele cita assim, ó, a quinta trombeta por Dr. Smith. Então o Dr. Smith fala sobre a quinta trombeta. Ele explica sobre isso. Apocalipse 9:1. E na explicação do Dr. Smith, né, ele fala, né, de Apocalipse 9, citando assim, ó, o mundo, preste bem atenção, o mundo muçulmano na profecia. Então, o que o Dr. Smith errou aqui? Falando que o mundo muçulmano na profecia. Então, ele fala sobre a quinta trombeta e ele interpreta isto, né? Interpreta isso falando que isso era Maomé, citando Maomé dentro dessa quinta trombeta. Eu não vou estender muito, né? Mas eu quero só que você saiba, bem devagar aqui, eu quero só que você saiba o porquê que o profeta citou isso. Você anota aí, aqueles que perderem, volte novamente. Vocês vão encontrar assim, ó, como o Dr. Smith se confundiu aí. O que o Dr. Smith se confundiu? Ele colocou aqui, né, como Maomé sendo essa estrela aqui. Sendo essa estrela aqui. Porém, vocês entenderam, irmãos? Todos entenderam? Foi aí que ele disse, ele se confundiu, né? Ele se confundiu. Se você voltar um pouquinho aqui, ele fala assim, ó, dificilmente se poderá haver um acordo tão uniforme entre os intérpretes acerca de qualquer outra parte do Apocalipse, como acerca da aplicação da quinta e sexta trombetas, ou seja, do primeiro e segundo ai, aos sarracenos e aos turcos. E é tão clara que dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de um versículo ou dois designado cada um desses povos, todo o capítulo 9 de Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu, como se levantara pela conquista, mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião tornou-se o flagelo de uma igreja apóstata. Por isso, em vez de a quinta e a sexta trombeta serem designadas como as primeiras, apenas por esse nome são chamadas ai. Então, ele vai mostrando aqui, né, depois, se você localizar Maomé aí, Rebeca, com a quinta trombeta, você coloca aí. Mas eu não quero me ater muito a isso.
Eu apenas quero que os irmãos prestem atenção, que me chamou a atenção assim de como que o profeta lembrou aqui, né, dessa, vamos dizer assim, né, dessa confundida que o Dr. Smith deu, quando ele citou a quinta trombeta, Apocalipse 9. Mas ele disse o porquê que ele se confundiu. Por que ele se confundiu? Não era para a sua hora. Vocês leram aí, irmãos? Vocês estão entendendo? Por que o Dr. Smith se confundiu? Porque não era para a sua hora. Está vendo? Muito bem. Qual foi a confusão do Dr. Smith? É que ele aplicou isso para os maometanos. Vocês entenderam? Entenderam, irmãos? Tá. Mas o profeta vai explicar para nós, aqui, o que é esse rei desses 200 milhões de demônios. O que é esse rei desses 200 milhões de demônios. Ele vai citar Apocalipse 17:8 também. Agora vai lá em Apocalipse 17:8. Deixa eu ver aqui. Em Apocalipse 17:8. Todos encontraram aí? Apocalipse 17:8, o profeta cita aqui, dizendo assim, ó, eu escrevi algo aqui, só vou ler. Vocês vejam, Apocalipse 17:8. Quero ver o que diz aqui. Porque não sei exatamente como abordar este próximo. 17:8. Você vê que o profeta estava abordando, né? Ele anotou ali, se vocês percebem a leitura, ele anotou Apocalipse 17:8, e depois ele mesmo disse, bom, eu anotei aqui e quero ver o que diz aqui, porque não sei exatamente como abordar este próximo 17:8. Vocês estão acompanhando a leitura, irmãos? Da mensagem? Estão acompanhando aí? Da mensagem? Então, o que está dizendo aí? Eu não sei como abordar. Então, esses tópicos são importantes porque ele anotou ali e a inspiração estava vindo ali para ele. Aí ele lê. Por que ele vai ler? Ele vai ler para conectar Apocalipse 17:8 com Apocalipse 9. E a besta que viste, olha só, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Veja, no parágrafo 214 da mensagem. Veja, era. Aí ele cita aqui, ó, um papa morre e outro ascende. A besta que era, que não é, que não é, que é. Não muda a sua ordem. É papa ao mesmo tempo. Veja, não muda a sua ordem. É papa ao mesmo tempo. Tudo tem que seguir o mesmo sistema. E virá onde? Ele disse, aos abismos. E a Bíblia diz aqui, olha só, que o líder destes indivíduos era da onde, irmãos? Dos abismos. Esse era seu rei. E se assenta com uma coroa tríplice e unindo os protestantes consigo. Agora aqui que nós vamos entrar, veja bem. E unindo os protestantes consigo. Vocês observem em Apocalipse, né? 17:8, que diz, e a besta que viste foi e já não é. E há de subir da onde? Do abismo. Então, ele está mostrando para nós a conexão, irmãos, a conexão do abismo. É aí que está a chave, né, para entender. A quinta trombeta fala, né, a quinta trombeta fala de um rei, né,
ele está dizendo de um rei, a quinta trombeta fala de um rei, de um anjo, né, quando viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do abismo. Fala de uma estrela. E essa estrela tinha a chave da onde, irmãos? Do abismo. Vocês estão vendo aí? Ela tinha a chave do abismo. Em Apocalipse 17, né, que nós lemos aqui, nós vemos aqui, 17:8, que, né, a besta que viste foi e já não é. E há de subir da onde? Do abismo. E irá para onde? A perdição. Tá vendo? Então, ele está... Por isso que ele disse assim, ó... por isso que ele disse, eu quero ver o que diz aqui, porque não sei como abordar isto. Então, ele vai conectar este rei desses 200 milhões de demônios. Então, Uriah Smith, né? Ele foi um ministro, educador, teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um ministro, educador e teólogo. Então, quando ele, sendo um teólogo, né, da Adventista do Sétimo Dia, ele então ensinava essas trombetas, mostrando essa quinta trombeta ligada à profecia dos maometanos. E o profeta disse que ele errou ali. Vocês entenderam? Ele errou. Ele atribuía a Maomé. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o profeta disse, não era para o seu dia. Porque o profeta vai dizer que essa estrela caída aqui, este rei aqui do abismo, ele disse aqui, ó, que é o quê? Quantos já entenderam? O que é o quê? É um papa. É um poder, né? É um papa. 214 disse, era, veja bem, era. Um papa morre, o outro ascende. A besta que era, que não é, que é, que não é, que é. A Escritura não fala assim, irmãos. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá para onde há perdição. Então ele disse, não muda a sua ordem. É papa, veja bem, é papa ao mesmo tempo. Tudo tem que seguir o mesmo sistema. E virá onde? Aos abismos. E a Bíblia diz aqui que o líder destes indivíduos era dos abismos. E esse era seu rei. E se assenta com uma coroa tríplice, unindo os protestantes consigo. Ouvi um sacerdote luterano dizer outro dia, ou um pregador luterano, disse, bem, as pessoas me perguntam por que eu uso um colarinho. Aí ele disse, como pode distinguir-me? O irmão estava lá, né? Aí ele fala, o irmão estava lá? Aí o irmão disse, sim. Isso não foi ridículo? Eu quase senti vontade de vomitar. Saí da plataforma. Eles disseram, porque não deveria haver nenhuma diferença. Quer dizer, ele está dizendo aqui que um pregador luterano estava dizendo que não tinha diferença entre ele e os padres, né? Colarinho, né? Virado, nós já mostramos aqui o que significa. Quantos lembram que nós mostramos aqui, né? É o que os padres usam, né? Aí ele disse, esse pregador disse, não, né? Pode usar, porque não deveria haver nenhuma diferença. Aí o profeta disse, se Martim Lutero, ouvisse aquilo, ele se revolveria em seu sepulcro e diria,
vocês hipócritas, vocês não pertencem à minha classe. Vocês entenderam o que ele disse? Se Martim Lutero pudesse ouvir, né, lá no túmulo o que esses que se diziam ser seguidores, né, que desse continuidade, né, aos ensinamentos de Lutero, agindo dessa forma, Lutero protestou a Igreja romana, católica romana. E aqui, esses que diziam ser pregador, estavam fazendo o quê, irmãos? Estavam, né, tendo companheirismo de novo com eles. Poderíamos fazer aqui, né, uma observação, né? Se o profeta, se o irmão Brana pudesse ouvir cada coisa que se fala hoje, né, dos assim da mensagem, acho que ele ia dar umas par de volta no túmulo também, não iria, irmãos? Que ele disse, ele se revolveria em seu sepulcro. Por isso ele disse, se Martim Lutero, né? Então, se o irmão Brana houvesse, né, pudesse ouvir hoje o que estão fazendo com a mensagem, o que estão fazendo com os ensinamentos, né, o que se estão fazendo, né, com a mensagem. Por isso, irmãos, que a nossa segurança tem que estar, irmãos, 100% na palavra de Deus. Amém? 100% na palavra de Deus. Por isso que o William Branham, como mensageiro, né, autêntico, ele fez igual João Batista fez. Ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado